Boa noite, igreja. Boa noite, amigo que nos acompanha para essa live. Nós somos a Igreja Batista Memorial Rocha Miranda. Estamos situados na Avenida dos Italianos, 975, em frente ao Colégio Itália. Se você quiser nos fazer uma visita, você será muito bem-vindo. Se você mora aqui no bairro do Colégio, Irajá, Rocha Miranda, faça-nos uma visita, amém? Irmãos, vamos começar o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu queria pedir que você se colocasse em pé, para que nós estejamos orando, amém? Para entregar o nosso culto nas mãos do nosso Deus. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por estar na tua casa. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar entoando a Ti no louvor, Pai. Que nós possamos entender que hoje, domingo, também conhecido como o dia do Senhor, é um dia que estaremos lembrando, Senhor, relembrando da tua morte, relembrando, Senhor, da sua ressurreição, lembrando, Deus, que o teu Filho, ele é poderoso, ele destrói carreiras, ele também é o Jeová Jireh, aquele que provê, Senhor. Então, Senhor, tudo que nós estamos atuar aqui, tudo que nós vamos falar, declarar com os nossos lábios, que possa ser verdade nos nossos corações. Eu peço, Senhor, que em nome de Jesus, toda ação maligna caia por terra, Pai, e que haja aqui a manifestação do teu Santo Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, que toda apatia, Senhor, que todo sentimento contrário, Deus, que vai de encontro à nossa adoração, que possa cair por terra, Senhor, em nome de Jesus. Mas que o teu Santo Espírito, ele possa ter liberdade aqui, que ele possa ser o regente desse culto, Senhor, que ele possa ser o dirigente, aquele que dirige, Senhor, o nosso louvor. E que o nosso louvor seja para ti, Senhor, como um cheiro suave, Pai. E que o Senhor possa aceitar a nossa adoração, Senhor. Deixamos aqui para te adorar. Muito obrigada, Senhor. Essa é a oração que eu te faço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria até pedir desculpa, mas eu pedi para vocês se sentarem, porque a música que a gente vai cantar, a não ser que os irmãos não conhecem, né? Então, a gente vai cantar mesmo sentado. Eu queria pedir para a igreja cantar juntamente comigo. Amém? Não é porque a gente está sentado que a gente vai cantar, não. Então, a música ela fala sobre Clamo Jesus. Vamos tentar ensinar os irmãos para nos outros domingos nós continuarmos cantando e adorando o Senhor. Deus
não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Congregação. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu convido a irmã de Né, ela vai estar orando nesse momento. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Deus, por mais esta noite aqui na tua presença. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor Deus trabalhe nos nossos corações nessa noite de modo especial. Fala conosco, Senhor, traz um renovo aos nossos corações. Que nenhum de nós venha sair daqui, Senhor Deus, contemplando, mas, Senhor Deus, que venhamos a ser renovados e transformados pelo teu Espírito. Amém. Que a tua palavra, Senhor, encheu os nossos corações de tal maneira, Senhor, que venhamos a nos incomodar, a te servir melhor, a buscar mais a tua presença, a caminharmos, Senhor, verdadeiramente em santidade e fé. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumenta a nossa fé e dirige toda esta programação. Nós declaramos que és Senhor de nossa vida e por tudo nós te agradecemos. No nome que é sobre todo nome, no poderoso nome de Jesus. Amém. Queridos, graças e paz, você pode se assentar. Em primeiro lugar, boa noite. Você que está nos acompanhando por essa live, nós somos a Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda e a nossa oração é que em Jesus, você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, sua vida, vocês possam ser eternamente abençoados pelo Senhor. Queridos, mais um domingo bom, podemos estar juntos para louvar esse Deus eternamente poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória. Foi como a irmã Dineia orou, que essa noite Deus possa falar profundamente ao meu, mas também ao teu coração. Nessa noite nós vamos pensar um pouquinho sobre uma forma que nós temos o hábito de utilizarmos, é que muitas vezes atribuímos formas humanas a Deus. A palavra dele diz que Deus é Espírito. A palavra dele diz, quando ele se revela a Moisés: eu sou Yahvé, eu sou o grande eu sou. Eu sou aquele que antes de existir eu já o quê? Existia. O nosso Salvador Jesus, certa ocasião, ele vira-se para uma mulher samaritana e diz: Deus está à procura de adoradores tais que o adorem em espírito e em verdade. Então Deus é um espírito rico em bondade, Deus é um espírito rico em amor, Deus é um espírito rico em misericórdia, Deus é um espírito rico em paciência, longanimidade. Mas muitas vezes nós atribuímos formas humanas a Deus. A teologia chama isso de antropomorfismo, atribuir formas humanas a Deus. Deus não tem olhos, mas a própria palavra diz que tudo ele vê. Ele vê
E uma coisa muito interessante, Deus não tem mãos, mas Isaías, o profeta, diz que o mundo, o cosmo, é como um globo, é como uma bola, é como uma pequena coisa que está diante da mão do Senhor. Então, embasados nessa perspectiva teológica, que muitas vezes usamos chamado antropomorfismo, que é atribuir formas humanas a Deus, essa noite nós queremos falar sobre a mão de Deus. O que a mão de Deus pode fazer? Vamos colocar em pé, ainda vamos louvar ao Senhor com o hino do nosso cantor cristão. Eu quero convidar você a abrir o seu cantor no hino de número 62 e nós vamos declarar que ele tem um nome precioso. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nós vamos começar esse hino, irmão Vinícius, pelo coro, né? Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Afirmativa, que eu perdi a parte aqui da história. Louvemos ao Senhor, hino de número 62 do nosso cantor cristão. Quero saudar a irmã Márcia. Deus abençoe, que bom que ela aqui. Irmã Dilete, Nossa Senhora. Amém. Deus abençoe. Manda um abraço para o esposo. Amém. Vamos declarar esse hino de número 62, começando pelo coro.
pode se assentar e que esse nome precioso, que é o nome do Senhor Jesus, Ele em todo momento esteja inundando os nossos corações. Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus esse privilégio, essa oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Mas ficar sentadinho ali. Vamos orar, baixa a sua cabeça, falemos com o Senhor. Pai, em nome do teu Filho Jesus, queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos glorificar o teu bom nome. Te agradecer porque cremos que o Senhor está presente neste lugar. Queremos te agradecer porque cremos que o Senhor recebe a nossa adoração, como igreja lavada, como igreja redimida, como igreja comprada, como igreja triunfante, como igreja viva, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos, Senhor, que o Senhor continue falando, como o Senhor está falando por intermédio dos cânticos congregacionais, por intermédio do hino sacro, pela leitura da palavra, pelas orações. Que essa noite seja uma noite da tua visitação. Os nossos corações estão inclinados a ouvir a tua doce voz. Como diz que doce voz tem meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa. Que essa voz de amor, que essa voz terna, que essa voz graciosa esteja alcançando os nossos corações. Aquele que entrou aqui nessa noite, preocupado, que ele lance o fardo da preocupação sobre o ombro do Salvador, chamado Jesus. Se entrou alguém aqui com a mente confusa, com perturbações, seja tudo repreendido no nome do Senhor Jesus. Que o teu poder, que a tua glória, que a tua manifestação se faça notória, pois oramos aqui assim crendo, agradecidos no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar um texto nesse momento, que é o momento dos nossos dízimos, e também o momento das nossas ofertas. Nós temos vivido uma maratona de leitura bíblica, e nós temos lido, ou já lemos o livro de Gênesis, e agora nós vamos para o livro, propriamente dito, que é o livro de Números. Então, de Números não, de Êxodo. Então eu quero compartilhar um texto com vocês em Gênesis. Abra sua Bíblia em Gênesis e vamos ler a palavra do Senhor. Gênesis capítulo de número 14. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 18. Gênesis 14, versículo 18. A Bíblia diz sobre um homem chamado Melquisedeque, e a Bíblia diz que Melquisedeque abençoa Abraão. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era Melquisedeque sacerdote do Deus Altíssimo, ou do El Elyon. Abençoou ele Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, pelo Deus que habita no céu. Porque o Deus que habita no céu, ele possui não somente o céu, mas ele também é o Senhor da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: levanta a mão ao Senhor, ao Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que tu não venha dizer: eu que enriqueci Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, de Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, este que tomem o seu
quinhão. Eu tenho visto hoje uma coisa que tem me chamado muita atenção, por alguns rios de rede social, e nós estamos vivendo um momento que a igreja ela vai precisar solidificar sua doutrina bíblica, porque se a igreja ela não solidifica uma doutrina bíblica, é o que a própria palavra do Senhor diz, que vai surgir muitos ventos de doutrina. Eu não posso entender nada na Bíblia se não for pela explicação da própria palavra. E eu tenho visto alguns portadores de notícia, alguns profetas da era digital, falando que dízimo nunca foi dinheiro. Dízimo era simplesmente a questão da plantação, disso, daquilo outro. Que a Bíblia fala que dízimo nunca foi dinheiro. A primeira coisa bem interessante é que nós precisamos entender como que surge o dízimo. O dízimo, como eles defendem, eles dizem que surge devido a um homem chamado Arão. Arão foi sacerdote. E é o sacerdote araônico, é aquele representante da lei divina, aonde vem a tribo de Levi, na pessoa do grande profeta, do grande legislador chamado Moisés. Arão era sacerdote, o sumo sacerdote. Quando Deus leva o povo, tira do Egito e conduz o povo no deserto, você vê que Deus dá algumas ordenanças, estatutos, mandamentos e leis. E ele separa a tribo de Levi, para que a tribo de Levi tenha uma responsabilidade. E qual é a responsabilidade da tribo de Levi? A tribo de Levi era composta de sumo sacerdote, e o que eram os sacerdotes levitas? Tinha os cordeiros, que eram os coraitas, os filhos de Mane, os coatitas, e assim sucessivamente. Mas quando Deus separa a tribo de Levi, ele deixa uma responsabilidade a essa tribo, ensinar preceitos religiosos. Os estudiosos eles vão dizer que a tribo de Levi, os sacerdotes, o sumo sacerdote, tinha a responsabilidade de apresentar a manifestação religiosa de um Deus Todo-Poderoso. A tribo de Levi falha, os sacerdotes se corrompem. E aí surgem os profetas. Só há profeta porque os sacerdotes falharam no ensino dos preceitos religiosos divinos. Mas eu não quero falar sobre isso. Esses porta-vozes da mídia, eles estão dizendo que dízimo é de alimento e dízimo é de cunho araônico. Então, se nós somos uma igreja, e somos uma igreja gentílica, pois eu não sou judeu, não sou descendente de judeu, e acredito que aqui nessa noite não existe ninguém que tenha uma descendência judia, ou como diz no tempo, israelita. Mas o que eu quero que você entenda é que, quando nós lemos esse texto, nós vamos aprender algumas coisas dentro do teor bíblico. Primeiro, você percebe que existe um sacerdote, não é Arão. O nome desse sacerdote é Melquisedeque. E ele é sacerdote de quem? Do Deus El-Elyon, do Deus que habita no céu, do Deus que está na altura, do Deus elevado. E diz a Bíblia que Abraão deu dízimo a quem? A Arão ou Melquisedeque? Melquisedeque. E aí você entende uma coisa muito interessante. O Messias chamado Jesus, ele não veio da tribo de Levi, ele veio da tribo de quê? Judá. Na tribo de Judá se tem sacerdote? Não. Da onde que vem os sacerdotes? Da tribo de Levi. Arão e os seus o quê? Descendentes. Vocês já viram o que a Bíblia diz? A Bíblia mesmo fala que, se fôssemos analisar dentro de um teor de linha ou de casta sacerdotal, Jesus não seria reconhecido como Messias. Por quê? Porque ele não vem da tribo de quem? De Levi. Porém, a própria Bíblia ensina uma coisa, mudando
o sacerdócio também se muda o quê? A lei. Nós não estamos debaixo da lei mosaica. Nós estamos debaixo de quê? Da graça divina. O que é a graça? Dom merecido. Logo, a Bíblia diz que Jesus é um sumo sacerdote segundo a ordem de quem? Melquisedeque. Então o sacerdócio de Jesus vale, porque o primeiro sacerdote não foi Arão. O primeiro sacerdote foi quem? Melquisedeque. A primeira manifestação de dízimo não foi araônico, mas foi de Melquisedeque. Então está a primeira coisa. Dízimo se torna algo da nova lei divina da graça, do Novo Testamento. Por quê? Porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de quem? De Melquisedeque. Agora, quando se fala dessa questão que dízimo era só a entrega de mantimento, não é bem isso. Certa ocasião eu fui numa loja, e essa loja é uma loja muito famosa em Cascadura, pela ética não vou citar nome, e quando eu estava na loja fazendo uma compra, eu vi entrando um homem. Interessante, vários homens entram numa loja, mas o que me chamou a atenção foi que ele carregava sobre a sua cabeça um kipá. O que é o kipá? Kipá é o que o judeu usa para dizer que está sob a cobertura do Altíssimo, sob a cobertura divina. Se você for em Israel, você vai ver alguns judeus ortodoxos que eles usam chapéu. Se ele tirar o chapéu, tem uma kipá. E esse homem, aqui no Brasil, mostrando claramente que ele era de linha judaica ou um judeu, ele entrou na loja e ele estava com uma kipá. Claramente você via que ele era um judeu. Eu virei para o funcionário e fiz a seguinte pergunta: posso fazer uma pergunta, jovem? Ele, claro, fica à vontade. Ele é judeu, não é? Ele é justo? Poxa, esse cara é muito justo. Muito. Ele só quer uma coisa, que o funcionário quer trabalho. Mas ele dá tudo que é direito, ele beneficia o empregado, isso aqui. Quando aquele homem passou, eu fiquei olhando e fiz uma segunda pergunta, que era uma pergunta muito individual. Como é que o senhor vê o dízimo? E ele disse assim: eu vejo o dízimo como algo tudo. As igrejas não sabem o que é dizimar o terra. Porque dizimar ao Senhor é o tudo. Então, logo, você percebe aqui que o próprio texto diz: e deu a Abraão o quê? O dízimo de tudo. Cereal, dinheiro, ovelha, tudo. Aonde ele estava acreditando que tudo pertencia a quem? Ao Senhor. Eu vou fazer uma pergunta. Se dízimo é o tudo, será que dízimo é só mantimento, gente? Não é só mantimento. Dízimo é bíblico. Sabe qual é o problema que está acontecendo? E aí eu vou dizer com muita franqueza, é que existem pastores que eles estão se beneficiando do quê? Do dízimo. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não, irmão, dízimo é bíblico. Dízimo é o que vai sustentar a obra do Senhor. Dízimo é o que vai trazer investimento para a obra do Senhor. Dízimo é o nosso ato de fidelidade ao Senhor. Agora é muito perigoso quando um ministro, quando um pastor, ele começa a querer ser usurpador do quê? Do dízimo. Aí ele vai arrumar problema com o dono do dízimo, que é quem? O Senhor. Então, meu querido, dízimo é bíblico. O dízimo bem empenhado, o dízimo bem colocado, depositado na casa do Senhor é o que traz a manutenção, é o que traz o acréscimo, é o que traz a prosperidade de Deus. Eu queria convidar você, nessa noite, a estar trazendo o seu dízimo, a sua oferta no altar do Senhor.
que a palavra, a Bíblia, ela mostre cada dia para nós que dízimo é um ato de fidelidade ao Senhor. Convido a igreja a se colocar em pé. Nós vamos mais uma vez louvar ao Senhor com hino. Enquanto nós estivermos louvando ao Senhor com hino, eu quero convidar a igreja a estar depositando no altar do Senhor. Hino de número 450 do nosso cantor cristão. Igreja alerta. A primeira estrofe diz: é tempo, o mestre está chamando já, marchai, marchai, confiando em seu amor, partir, a salvação a proclamar com a palavra santa do bom Salvador. Quero avisar a igreja que o pastor Márcio Rodrigues está pregando hoje na primeira igreja batista de Vista Alegre, por isso ele não se encontra conosco. Vamos orar para que Deus possa usá-lo poderosamente. Hino de número 450, momento dos dízimos de oferta na casa do Senhor. A
Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. E eu quero me deter com vocês somente em um versículo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11. E eu quero me deter com vocês no versículo de número 21. Atos 11, 21. Enquanto a irmã Arinda projeta, eu quero convidar vocês a estarmos fazendo uma leitura uníssona desse texto. Vamos ler na Nova Versão Internacional, para não ficar como línguas estranhas, com a interpretação que todos podemos compreender. Diz assim, vamos ler. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram que se converteram ao Senhor. Senhor, obrigado pelo dízimo, pela oferta. Agora pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Te oramos porque cremos, mas também te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Você pode tomar assento. Eu queria, como foi dito no início do nosso culto, falar um pouquinho com vocês sobre 3 aspectos que esse texto nos mostra, ou que esse texto nos ensina, do que a mão de Deus pode fazer. É interessante, que vocês já entenderam, Deus em si ele não tem mão. Mas quando fala sobre as mãos do Senhor, parece que a tônica do texto, ou a tônica dos textos, é mostrar o feito, mostrar a ação, mostrar o que Deus ele tem poder para realizar. Acredito eu que essa prerrogativa de mão de Deus está pautada até num texto que nós iremos ver, quando Deus deixa bem claro para Moisés uma coisa. Moisés, você acha, Moisés, você pensa que eu tirei a minha mão? Em outras palavras, num acontecimento do qual nós vamos utilizar como sendo um dos pontos da ministração dessa noite, quando Deus chega num diálogo com Moisés, o que Deus quer ensinar é o seguinte: Moisés, a minha mão está sobre o povo. Então nós começamos a entender que quando a mão de Deus está sobre a nossa casa, quando a mão de Deus está sobre a nossa família, quando a mão de Deus está sobre a nossa igreja, o livro de Atos, no versículo de número 21, mostra claramente que a igreja, após uma perseguição, após um momento de adversidade, ela não parou. Ela continuou progredindo. E é interessante que nós vimos isso até no sermão de domingo ontem, ali na posse do pastor Carlos, quando o pastor Rafael, ele mostrou o que esse texto, não na tônica somente desse versículo, mas o que a tônica do capítulo, os versículos, estão prestes a trazer ou a realizar. A igreja perseguida, a igreja dispersa, mas a igreja continua avançando por pontos, ao ponto que os apóstolos vão designar alguém para estar indo ali e saber o que essa pessoa percebe, que a mão do Senhor estava sobre aquele lugar. Porque você vê literalmente, a mão de Deus, a mão do Senhor estava com eles, ao ponto que, quando a mão do Senhor estava com eles, a mão do Senhor, na instrumentalidade do Espírito Santo, estava levando pessoas a crerem, e além de estarem crendo, também o quê? Se convertendo a Deus. Então, se nós queremos ser uma igreja, se nós queremos ser um corpo de Cristo, operante e ativo, eu acredito que nessa noite, Deus nos leva a uma reflexão. E qual reflexão? A reflexão que nós temos a compreensão que a mão de Deus precisa estar sobre a igreja, a mão de Deus precisa estar sobre minha vida, a mão de Deus
estar sobre a minha família, a mão de Deus precisa estar sobre nós. Então, entendemos biblicamente que a mão de Deus tem por finalidade favorecer, que a mão de Deus tem por finalidade abençoar. E eu queria nessa noite ver com vocês 3 aspectos, pautados no seguinte tema: o que a mão do Senhor realiza? A primeira coisa que a mão do Senhor realiza é milagre. Quando a mão do Senhor está sobre alguém, quando a mão do Senhor está sobre uma família, quando a mão do Senhor está sobre uma igreja, nós começamos a ver a manifestação do que é a mão de Deus, do que é alcançar o favor divino. Olha o que o livro de Números, capítulo 11, verso 21 ao 23 vai ensinar. Abra sua Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, capítulo 11. A partir do versículo 21, estou no terceiro livro ainda, achei Números 11, versículo de número 21. Olha o que diz a palavra do Senhor. Números 11, 21. Respondeu Moisés. Olha o que Moisés responde: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. Tu disseste: dar-lhe-ei carne e a comerão um mês inteiro. Matar-se-ão para eles rebanho de ovelha e de gado que lhe bastem? Ou se ajuntarão para ele todos os peixes do mar que lhe bastem? Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtado a mão do Senhor, agora mesmo verá se não cumprirei ou não a minha o quê? Palavra. A mão do Senhor, quando ela está sobre a minha vida, a mão do Senhor quando Ele está sobre a minha família, a mão do Senhor quando está sobre a igreja, a primeira coisa que nós vamos ver é a manifestação do milagre divino. Lembra que nós falamos da palavra introdutória? Usando o exemplo de Moisés, o povo sai do Egito. E quando o povo sai do Egito, o capítulo de número 11 diz que o povo murmura porque sente saudade dos quitutes do Egito, da comida do Egito. E na murmuração o povo diz: lá no Egito nós tínhamos alho, nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos carne, e estamos no deserto e queremos comer carne e não tem carne. Moisés ouve a reclamação do povo. Quando Moisés ouve a reclamação, Moisés vai o quê? Dizer para Deus: Senhor, eu quero a exoneração do cargo de legislador. Não aguento, esse povo só reclama, esse povo isso, aquilo. Aí Deus falou: não, Moisés, calma. Eu vou designar 70 homens. E esses 70 homens, eles vão ser líderes junto a você. Vão tirar o espírito que eu dei a você e vão colocar sobre esses outros 70 homens. Tudo bem, Senhor. Mas, Senhor, tem uma coisa. Eu vou rasgar minha carta de exoneração e vou permanecer, então, como legislador do povo. Mas, aonde nós vamos conseguir carne para alimentar 600.000 homens? Na conta do judaísmo, quando fala de 600.000 homens, está falando de 20 anos para cima. Mulheres não eram contadas, e quem estava abaixo de 20 anos também não era o quê? Contado. Em outras palavras, literalmente, Moisés precisava ser alvo da mão divina. Parece que
que muitas vezes nós também estamos assim. Porque parece que o improvável, o impossível, a adversidade, os problemas começam a assolar a nossa vida ao ponto que nós falamos assim: Senhor, será que tu pode? Será que o Senhor vai conseguir? Será que o Senhor pode realizar? Irmãos, em Atos 11:21 diz que a mão do Senhor estava fazendo coisas extraordinárias. E agora, no livro de Números, no capítulo de número 11, a partir do versículo 21 ao 23, também diz que a mão do Senhor continua a fazer coisas extraordinárias. Então, quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, quando a mão do Senhor está sobre tua vida, quando a mão do Senhor está sobre a minha família, quando a mão do Senhor está sobre a tua família, quando a mão do Senhor está sobre a nossa igreja, nós vamos começar a ver milagres. Por quê? Porque a mão de Deus não está ressequida. Sabe o que Deus muitas vezes quer nos ensinar quando Ele fala da sua mão? Ele quer nos ensinar o seguinte, e eu acredito que Moisés conseguiu absorver isso. Moisés viu um grande feito. A Bíblia diz que Deus liberta o povo sai. Ele diz a Faraó para liberar o povo, mas daqui a pouco o coração de Faraó está endurecido. E ele manda preparar os carros, os cavaleiros, e diz: vamos atrás desse povo, vamos matar, nós não poderíamos sair assim. E o que Deus faz com a sua mão estendida? Moisés toca na água. Senhor, toca na água. O que tu tem na tua mão? Tem um bordão, um cajado. Toca na água. A Bíblia diz que quando Moisés toca na água, o mar vermelho se abre. Irmão, nós precisamos ter uma visão que não é uma visão de miopia, não é uma visão de estigmatismo. Nós muitas vezes precisamos de visão como da águia. Por que da visão como a águia? Por causa de movimento de uma pessoa pentecostais? Não. A águia, mesmo que ela esteja voando muito alto, ela consegue ver a sua o quê? Presa, porque ela tem o quê? Visão. O que Deus quer ensinar a Moisés, o que Deus quer nos ensinar é o seguinte: Igreja Batista Memorial de Rocha Miranda, se a minha mão estiver sobre vocês, vocês vão ver milagre, mas para que você veja o milagre, você precisa ter visão. A visão de Moisés estava encurtada, gente. Ele achava que Deus só tinha poder para abrir o quê? O mar vermelho. Aí Deus fala assim: Moisés, a minha mão está sobre Israel. Eu sou um Deus que abre o mar vermelho, mas sou um Deus que não vou dar carne 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Eu vou dar carne durante 30 dias. Se você quer a mão de Deus sobre a tua vida, se você quer a mão de Deus sobre a tua família, se você quer a mão de Deus sobre a tua igreja, você precisa ter visão, e visão te leva a ter um milagre. Deus não está limitado, irmãos. Deus é poderoso. A própria palavra no Evangelho de Lucas diz: haveria alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Não há nada. O que nós precisamos é fazer a vontade dele para que a sua mão esteja sobre quem? Sobre nós. A igreja de Atos está vivendo um problema. A igreja de Atos está tendo uma adversidade. Mas eles abandonaram? Não. Eles murmuraram? Não. Eles revelaram a apostatão da fé? Não. Mas eles continuaram crendo. E quando nós cremos que a mão de Deus está a realizar algo sobre a minha vida, sobre a minha família, sobre a minha igreja, nós vamos ser algo nesse primeiro ponto, que é milagre. Moisés, eu não só abro o mar vermelho. Moisés, eu abro o mar vermelho. Mas Moisés, eu também tenho o poder para mandar todo mundo. Segundo ponto, o que a mão do Senhor realiza? Quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, quando a mão do Senhor está sobre a igreja,
quando a mão do Senhor está sobre minha família. Segundo ponto, abra sua Bíblia em Atos capítulo de número 4, verso de número 29. Atos capítulo 4, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Olha o que diz Atos capítulo de número 4. Coisa linda. Atos 4, 29. Atos capítulo 4, verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Versículo 30. Enquanto estende o quê? A tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Mais um momento, mais um instante, aonde nós estamos apercebidos de que há um momento adverso, um momento de dificuldade. A igreja aqui no capítulo 4 de Atos, ela está sofrendo uma perseguição. E o texto que é conhecido de nós é notório porque, uma vez que foram soltos irmãos, contaram à igreja todas as coisas que havia dito os principais sacerdotes. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz em oração a Deus e disseram: você vai ver uma coisa interessante. Quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, quando a mão do Senhor está sobre a tua vida, da tua família, sobre a igreja, nós vamos ser alvo do milagre. Porque Deus vai nos levar a uma compreensão de que Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos, ou muito mais do que mesmo pensamos. Mas o segundo ponto diz: quando a mão do Senhor está sobre minha vida, está sobre a minha igreja, está sobre a minha família, o segundo aspecto é interessante. É que ele vai ver crescimento de fé. Se tem fé, gente, vocês viram, a igreja estava sendo perseguida, mas a igreja tem algumas compreensões. Olha o que diz o versículo 22. Atos 4, 22. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe havia dito os principais sacerdotes e os anciões de Israel. Ouvindo isso, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Deus, Senhor que fizeste o céu e a terra, o mar e que tudo neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios, e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, as autoridades ajuntaram-se uma contra o Senhor, e uma contra o teu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, o qual ungido, governador Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que tua mão e teu propósito predeterminaram. Gente, que coisa maravilhosa. Eu entendo literalmente que quando a mão de Deus está sobre a minha vida, quando a mão de Deus está sobre a vida da minha família, quando a mão de Deus está sobre a nossa igreja, essa fé se manifesta porque nós temos uma única e exclusiva compreensão pautada na palavra. Se está acontecendo, é porque Deus está o quê? Permitindo. Vocês leram? Prestaram atenção? Eles viram e falaram assim: tu és soberano, tu tem controle de tudo, tu sabe de todas as coisas. A gente só quer destacar para que o Senhor entenda o que estão fazendo contra o Senhor, contra o teu ungido.
Porque Herodes, Pôncio Pilato, com alguns estrangeiros e alguns israelitas têm se juntado para tentar fazer a tua obra o quê? Parar. Mas nós lembramos do grande rei Davi. Por isso que diz que Davi era rei, profeta e o quê? Sacerdote. E o que ele profetizou? Vão se juntar contra o ungido, vão fazer isso. Então nós temos uma compreensão. A tua mão está. Nós não estamos desamparados, Senhor. E isso tem alimentado a nossa fé. Sabe por quê? Porque nós cremos que está acontecendo isso porque é da tua permissão. Quando a mão de Deus está sobre a nossa família, está tendo um problema, está tendo uma adversidade, tem que ter uma coluna. Tem que ter alguém que vai falar assim: fica calmo, porque Deus está no controle de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Quando há um problema na nossa vida, nós precisamos ter estrutura emocional, espiritual, física, para termos a compreensão. Deus não me dá prova além daquela que eu não possa o quê? Suportar. E quando o problema vem sobre a igreja, tu és soberano, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, tudo ainda está no teu controle. É como diz lá o que nós lemos: até os fios do nosso cabelo só sabe quantos tem. Então o Senhor gera em nós essa fé que nos leva a confiar, essa fé que nos leva a acreditar, essa fé que nos leva a perseverar. Então, Senhor, permita que a tua igreja avance. Enquanto ela estiver avançando, dá unção, dá poder que venha do céu. Para quê? Para que a igreja cure, para que a igreja liberte, para que a igreja transforme e para que o nome do seu Filho Jesus seja o quê? Glorificado. Eles não pararam nas perseguições, eles continuaram. Aqui em Atos nós aprendemos que a fé, que envolve a confiança no Deus Todo-Poderoso, é que vai fazer o grande feito, a grande coisa, para que nós possamos entender que a mão do Senhor está e está sobre o quê? Sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre a tua igreja. Terceiro e último aspecto: o que a mão do Senhor realiza? Quando a mão do Senhor está sobre minha vida, quando a mão do Senhor está sobre a igreja, quando a mão do Senhor está sobre a família, a reconstrução. A reconstrução. Gente, olha o que Neemias vai dizer no capítulo 2, verso de número 18. Neemias 2,18. Também lhe contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para realizar a realização desse bom projeto. E algumas versões vão dizer porque a mão do Senhor estava o quê? Com eles. Vocês conhecem o texto. Neemias vai à noite. Neemias é copeiro. E ele pede ao rei para que ele possa ir a Jerusalém. Porque ele foi informado que Jerusalém está o quê? Em ruínas. Quando ele chega, a Bíblia diz que ele vê os muros o quê? Destruídos. Mas quando Neemias volta, ele olha o restante ali que está cativo e diz: vamos reconstruir, vamos acreditar no milagre e vamos desenvolver a nossa o quê? Fé. Quando a mão de Deus está sobre a tua vida, quando a mão de Deus está sobre a tua família, quando a mão de Deus está sobre a igreja, a milagre, a fé e a o quê? Reconstrução. Por que eu vou temer? Se Deus mandou Codorniz para alimentar 600 mil pessoas, por que eu vou temer? Se Deus estava vendo que estavam matando os seus discípulos.
E ele foi misericordioso pelo exercício da fé. Por que eu vou temer que Neemias, um copeiro, um mordomo, ele tem a incumbência de edificar um muro que está ruína onde? Jerusalém. Irmãos, é o nosso problema diante de Deus. Sabe o que é, gente? Não é nada. Mas sabe por que a gente muitas vezes fazemos de um pequeno problema se tornar um grande problema? É porque nós não conseguimos enxergar como águia, porque nós duvidamos do milagre. Mas por que não conseguimos enxergar como águia e duvidamos do milagre? Porque Deus está dizendo que nós somos homens de pouco tempo. Se a mão do Senhor estiver sobre a tua vida, se a mão do Senhor estiver sobre a tua família, se a mão do Senhor estiver sobre a igreja, nós vamos ter milagre, nós vamos desenvolver uma fé, e nós vamos ter aí, e podemos falar, coragem, ousadia para reconstruir. Existe uma coisa muito notória. A reconstrução é algo muito trabalhoso. Eu tenho lá na minha casa um carro que eu estou mexendo nele. Uma Brasília 1974. E reconstruir esse carro, né, para virar o que a gente chama de carro de coleção, carro de raridade, você não imagina o trabalho que dá para fazer isso. Eu tive primeiro que decapar o carro, tirar toda a tinta. Isso não leva 1, 2, 3 ou 4 dias. Isso leva um tempo. Por quê? Porque existia tinta sobre tinta. Aquele carro, em 1974, segundo ano da Brasília no Brasil, que a primeira foi em 1973. Ela é o segundo ano. Ela tinha muita camada de tinta, eu tive que tirar tudo. Para restaurar, você não pode fazer uma restauração que seja só superficial. Eu tirei toda a tinta, dei uma nova massa, lixei, dei wash prime, dei prime poliuretano, e aí preparei toda a carroceria. Tratei alguns ferrugens, dando KPO, tive que vedação de carroceria, tenho que pintar por cima, o chão já está pronto, emborrachado. Agora eu vou precisar virar a Brasília para fazer por baixo. Tive que limpar uma suspensão que estava acumulada de graxa, se é de 1974, 50 anos. E pega desengraxante, e passa gasolina, e pega azenite, mas ficou limpinho. Agora eu vou ter que pintar a suspensão de preto, vou ter trabalho. Mas o que eu quero que você entenda é que reconstrução dá o quê? Dá trabalho, gente. Agora, se eu começar a olhar aquela reconstrução com olhos pessimistas, eu não vou terminar o quê? O trabalho. Irmãos, tudo na nossa vida é momento. Nós lemos uma coisa, nós vamos falar sobre isso porque tem ardido no meu coração. Aquela ocasião do livro de Gênesis, né? Eu já li tanto livro, a história de José, mas é engraçado, a Bíblia se renova cada dia, Vinícius. Maneira, cada dia que você lê, você aprende. E o dia que o copeiro virou para Faraó, falou o seguinte para Faraó: meu senhor, quando eu estava no cárcere, tinha um hebreu, e ele falou do meu sonho, tivemos sonho, relatamos a ele, e ele explicou o que era o meu sonho e explicou o que era o sonho do padeiro. Na verdade, o que ele falou é que eu estaria novamente servindo a taça ao Senhor, eu estou. E o padeiro, como foi que aconteceu? Ele foi morto. Chama ele. Chama ele. A Bíblia diz que José tinha aproximadamente 17 anos quando venderam ele para quem? O Egito. Ele agora vai para a presença de Faraó, ele está com 30 anos de idade. Mas sabe o que é interessante? A gente lembra de José,
aquele que recebeu mercê graça de Potifar e do carcereiro, não é isso? Mas o terceiro momento nós esquecemos. Faraó manda chamá-lo. O texto diz que ele estava na masmorra. E fala assim, dá veste para ele, faz a barba dele para ele se apresentar a quem? A Faraó. Ele não estava na regalia de Potifar e nem no carcereiro. Ele estava onde? Na masmorra. Mas a mão do Senhor estava o quê? Sobre ele. O diabo muitas vezes ele quer nos levar a algumas compreensões de que parece que a mão do Senhor não está sobre nós. Eu quero te dizer uma coisa no nome do Senhor Jesus, como forma conclusiva do sermão: a mão de Deus está sobre a tua vida. Pode ser que você esteja na masmorra, mas eu quero dizer que a mão de Deus está sobre a tua vida. Por quê? Porque o Potifar não lembrou de José. Mas Deus o quê? Lembrou. Deus ele sempre lembra. Mas antes de Deus manifestar o poder na sua mão, Ele quer que eu e você tenhamos fé. Entendamos o que é essa manifestação chamada cristianismo. O que é perseverar? José perseverou, José acreditou. Pecarei eu contra meu Deus? Não. Está ele lá na masmorra, provavelmente sujo. Está ele lá na masmorra, provavelmente barbudo. Está ele na masmorra, provavelmente com mau cheiro. Mas a mão do Senhor estava sobre José, gente. A mão do Senhor não está na nossa vida quando tudo parece que está dando certo, gente. Às vezes, aos olhos humanos, eu olho e digo, está dando tudo errado. Mas Deus está dizendo, mas a minha mão está sobre a tua vida. É assim que funciona, meu querido. Não olhe por visões humanas. Olha por visão divina. E Deus não precisa provar nada, porque Ele ainda é o quê? Mas Ele está dizendo, você só tem que ter, meu filho. E se a minha mão estiver sobre a tua vida, se a minha mão estiver sobre a tua família, se a minha mão estiver sobre a tua igreja, você vai ver o que eu vou realizar. Então, que nessa noite, como diz o texto de Atos 11, capítulo de número 21, havia conhecimento de Deus, temor, salvação, porque a mão do Senhor estava sobre a vida da igreja primitiva. Que nessa noite você saia daqui, levando essa prerrogativa de que a boa mão do Senhor está sobre a tua vida. Vamos colocar no pé? Vamos orar? Estamos chegando ao término do nosso culto. Quero agradecer você que nos acompanhou nessa live. Deus abençoe e que a mão do Senhor esteja no decorrer dessa semana sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus, para a honra e glória do nome do Senhor. Deus te abençoe, Jesus. Queridos, nós vamos sentar.